8h em ponto, né? Tá frio, né? Bom dia. Desculpa, eu estou usando um notebook não ligado. Tá. Então pode começar, tá? Tá bom. Bom dia, gente. Bom dia, Chartune. Nosso trabalho vai ser sobre dor abdominal recorrente. Pode passar, Lipe. Esses são os integrantes do grupo. O Antônio Andrada entrou para o nosso grupo. Chartune, é só para você saber mesmo, porque ele precisou entrar para o nosso. A gente vai começar a falar um pouquinho sobre a definição da dor abdominal recorrente. Em crianças, ela é definida da ocorrência de 3 ou mais episódios de dor no abdômen, em um período não inferior a 3 meses. Ela é a causa mais comum de dor recorrente na idade escolar. Pode ser contínua ou intermitente, pode ser de origem orgânica ou funcional, e ela pode manifestar isoladamente, como uma dor periumbilical, uma dor no abdômen e uma dor abdominal com disfunção no tubo digestivo. Um pouquinho da epidemiologia. Ela incide em 10 a 18% das crianças entre 4 e 16 anos. As meninas, elas são mais acometidas do que os meninos, e ela inicia-se a partir dos 4 anos de idade. E há um aumento constante entre 4 e 5 anos, com declínio nos meninos depois dessa idade, um aumento marcante dos casos até os anos de idade. É importante determinar a dor abdominal recorrente cedo por causa do prognóstico, porque o aparecimento precoce dessa dor ele está associado à má evolução. Agora a Ayala vai apresentar essa parte. Oi? Agora deu. A dor abdominal recorrente orgânica representa 5 a 10% dos casos de dor abdominal recorrente. A dor abdominal orgânica e a funcional podem coexistir em um mesmo paciente. Além disso, não há estudos que avaliem a localização, a natureza, a gravidade e a duração da dor para diferenciar entre doença orgânica e funcional. Possui várias causas, gastrointestinais ou extraintestinais. Vou falar no próximo slide. As causas gastrointestinais são constipação intestinal crônica, doença inflamatória intestinal, parasitose, intolerância alimentar, doença do refluxo gastroesofágico, infecção por H. pylori, doença péptica, hepatite, litíase biliar, apendicite crônica e pancreatite crônica. E as causas extraintestinais do trato urinário são infecção do trato urinário, litíase renal, obstrução uretropélvica, as ginecológicas são cisto de ovário, endometriose e doença inflamatória pélvica. E as miscelâneas são epilepsia abdominal e abuso sexual, emocional ou físico. A dor abdominal recorrente orgânica é acompanhada de alguns sintomas que são denominados sinais de alarme. São eles: início antes dos 4 anos de idade, perda de peso ou desaceleração do crescimento linear, vômitos persistentes, febre recorrente, dor longe do umbigo, especialmente no quadrante superior direito ou no quadrante inferior direito. É uma dor que irradia para as costas, escápula ou membros inferiores. Dor que desperta a criança do sono, recusa alimentar, sangramento gastrointestinal, diarreia noturna, artrite, doença periretal, como também pode ocorrer puberdade retardada. E a história familiar de doença péptica, doença celíaca e doença inflamatória intestinal também é um sinal de alerta.
Bom dia, meu nome é Amanda e eu vou falar um pouco da dor abdominal recorrente funcional. Também conhecida como DAR, representa cerca de 90 a 95% dos casos. A dor abdominal recorrente funcional é definida quando não se estabelece uma causa certa para a dor. Com isso, utilizamos o critério de Roma 4 para estabelecer melhor, e vamos explicar mais para frente sobre ele. Na etiologia, deve ser considerada a predisposição genética, o processo inflamatório do tubo digestivo e o comprometimento neurofisiológico, como estresse, ansiedade e depressão. Porém, as alterações psíquicas não são causas primárias da DAR, mas os processos emocionais funcionam como gatilhos da dor. A patogênese atualmente mais aceita são os componentes fundamentais para o entendimento de que a dor é resultante de fatores biopsicossociais, em que fatores individuais, como a mudança da motilidade gastrointestinal e a hipersensibilidade visceral, contribuem para a ocorrência de dor. Outra forma envolve a interação do eixo cérebro-intestino, que é entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso interno. Sobre os sintomas, tem-se dor periumbilical ou sem localização bem definida, sem irradiação e com duração menor que 1 hora. A DARF não tem relação com alimentação ou atividade física, porém, se a dor for intensa, pode alterar suas atividades diárias. Os sintomas podem estar associados a sintomas autonômicos, como náusea, palidez cutânea, sudorese, vômitos, cefaleia, fadiga e dor em membros, e não há comprometimento do peso e nem presença de febre. Em casos de dor na porção inferior do abdômen, pode ocorrer diarreia e constipação. É importante destacar que a dor abdominal funcional não é somente um diagnóstico de exclusão. Seus sintomas clínicos são importantes para evitar exames complementares extensos e sem necessidade, a fim de excluir ou diferenciar da doença orgânica. Por exemplo, o horário da dor não diz respeito apenas à dor orgânica, com exceção da noturna, que é um sinal de alerta, como já foi dito. Agora eu vou falar um pouco sobre o diagnóstico. Deve-se excluir causas anatômicas, infecciosas e inflamatórias não infecciosas. Para o diagnóstico, temos os seguintes achados. A história clínica abrange aspectos sociais e psicológicos da criança, como também o início da dor entre 4 e 16 anos, com cronicidade no processo com pelo menos 3 episódios de dor em um período não inferior a 3 meses e presença de crises dolorosas periumbilicais sem irradiação. Encontramos um exame físico normal, incluindo toque retal, e os exames laboratoriais e de imagem, como radiografia e ultrassom, também encontram-se normais. No critério de Roma 4, a dor abdominal recorrente de origem funcional na faixa etária pediátrica foi dividida de acordo com os sintomas. Agora eu vou falar um pouco de cada um deles. Na síndrome do intestino irritável, deve-se incluir todas as evidências abaixo por pelo menos 2 meses, sendo elas dor abdominal por pelo menos 4 dias por mês, associada a um ou mais dos seguintes sintomas: eliminação anormal das fezes com esforço, urgência ou sensação incompleta, a frequência anormal das evacuações, sendo menor ou igual a 2 vezes por dia, e seu formato anormal, podendo ser endurecidas ou amolecidas. Em crianças com dor abdominal e constipação, a dor não será aliviada com a melhora da constipação. Pode passar. Na dispepsia funcional, inclui todos os sintomas por no mínimo 4 vezes ao mês por pelo menos 2 meses. E seu diagnóstico tem os seguintes sintomas: distensão abdominal, náuseas, ânsia de vômito ou vômitos, podendo estar associados, saciedade precoce, dor ou pirose não aliviada após defecação ou não associada ao início da mudança na frequência ou na forma das fezes. Pode passar. A migrânia abdominal ou enxaqueca abdominal pode ser definida quando a ocorrência de 2 ou mais vezes por pelo menos 6 meses, sendo os seguintes sintomas a seguir: episódios paroxísticos de intensidade súbita de dor periumbilical aguda e intensa que dura aproximadamente 1 hora ou mais, períodos intercalados de retorno ao estado de saúde habitual nas últimas semanas ou meses. A dor interfere nas atividades habituais, sendo incapacitante, e é associada a 2 ou mais dos seguintes sintomas: anorexia, náusea, vômitos, cefaleia, fotofobia e palidez intensa.
Não há evidência de processo inflamatório, anatômico, metabólico ou neoplásico que justifique os sintomas. A história de sinalização ou sua aura e a história familiar da cefaleia do tipo enxaqueca podem auxiliar o diagnóstico. Entretanto, a presença não é obrigatória. Pode passar. E a dor abdominal funcional não especificada deve ser considerada nos seguintes critérios: ocorrência de dor abdominal contínua ou esporádica com critérios diagnósticos insuficientes para os outros tipos de dor abdominal funcional. A ausência de processo inflamatório, anatômico, metabólico ou neoplásico que justifique os sintomas. Não se relaciona com a alimentação ou com padrão de defecação e pode ser acompanhada por tonteira, fadiga, cefaleia, náusea e vômito. Agora eu vou falar um pouco sobre a história clínica que deve ser colhida detalhadamente, constando a sintomas que acompanham. Sintomas gastrointestinais concomitantes. Investigar abdominais anteriores, resultados de exames e tratamentos prévios. Realização do exame físico, observando a presença de febre ou taquicardia. Procurar se há icterícia, erupção cutânea e edema periférico. Observar áreas sensíveis, achados peritoneais e se há presença de massas à palpação. Realizar também o toque retal. Observar os sinais de alerta como febre, perda ponderal, anorexia, dor que acorda o paciente, hematoquesia e hematúria, icterícia, edema, massa abdominal ou organomegalia. Aqui temos um quadro do protocolo clínico e de regulação para dor abdominal recorrente na criança e no adolescente, onde deve ser colhida a história clínica e o exame detalhados, como dito anteriormente, observar os sinais de alarme para dor orgânica, descartando ou comprovando. Tratamento realizado com base no diagnóstico será abordado posteriormente. Pode passar. O diagnóstico da dor abdominal crônica funcional, ele é clínico, mas nos casos suspeitos de patologia orgânica, quando há presença de sinais de alerta, é necessária a solicitação de exames complementares. Alder, só um pouquinho, por favor. Quando eu coloco a tela no grande, eu não sei quem está falando. Então, toda vez que vocês forem entrar, por favor, fale o seu nome, tá bom? Ah, tá bom. Era a Aline que estava, agora sou eu. Pois é. Quando eu coloco na tela inteira, eu não vejo o nome de vocês. Tá bom? Beleza. Aí, quando há, nos casos suspeitos de patologia orgânica, é necessária a solicitação de exames complementares e a gente solicita hemograma, velocidade de hemossedimentação, exame do sedimento urinário, urocultura, varostológico de fezes com 3 amostras, radiografia de abdômen e ultrassonografia de abdômen. Eles vão ser realizados inicialmente nos casos não definidos clinicamente como dor abdominal funcional. Dependendo das alterações laboratoriais desses exames, e se tiver sinais de alerta ou má evolução do caso, outros exames vão ser necessários, como endoscopia digestiva alta, teste de absorção de lactose, colonoscopia e exames específicos do trato urinário, como uma urografia excretora, entre outros. Mas como são muitos exames, o médico ele deve prestar atenção na sintomatologia do paciente, porque em alguns casos já vai direcionar para fazer exames específicos. Então, tem que solicitar os exames para hipóteses diagnósticas mais prováveis, para não usar muitos recursos que não vão dar em nada. Pode passar, por favor. Na doença orgânica, o tratamento ele vai ser de acordo com a respectiva etiologia, e na doença funcional, por não possuir uma causa definida, o tratamento ele vai ser voltado para o emocional do paciente, fazendo o esclarecimento do que é a doença e o esclarecimento para os pais em relação a ela. Então, deve-se orientar os pais, introduzindo o conceito de doença funcional e esclarecendo quanto à autenticidade da dor, que não se trata de simulação ou imaginação do paciente, né, que é uma dor real, mostrar as possíveis manifestações e alterações causadas pela doença funcional, como alteração na motilidade e na sensibilidade. Deve também
diagnosticar os possíveis fatores de comportamento da criança que podem desencadear ou piorar a crise dolorosa, ensinar técnicas que vão diminuir a intensidade da dor durante a crise e explicar que fora dessas crises a vida do paciente vai ser normal, orientar sobre os sinais de alerta, né, que a Aline já falou, e quando houver esses sinais deve acionar imediatamente o médico. O tratamento psiquiátrico faz em apenas casos graves, ele é indicado quando a criança não conseguir levar uma vida normal ou a família não conseguir lidar com um processo doloroso. E os medicamentos, eles não são indicados porque o uso contínuo de medicação no tratamento de doença funcional não foi comprovado como benéfico. Pode passar. Sou Antônio, eu vou falar um pouquinho sobre o prognóstico. E dá-se que entre 30% a 50% das crianças que sofrem dessa patologia não vão se queixar mais de dor abdominal recorrente após 2 meses. 25% desses pacientes eles vão continuar com os sintomas de dor por mais 5 anos. Outros 30% a 50% eles vão possuir sintomas, né, de dores abdominais agudas na vida adulta, mas 70% deles vão dizer que não tem interferência nas atividades diárias. Um terço desses pacientes vai desenvolver dor em outras localidades quando forem adultos, como, por exemplo, cefaleias, dores nas costas e dores menstruais. Pode passar. E a persistência da dor abdominal recorrente funcional é aumentada na adolescência e em adultos jovens. Principalmente quando tem presença de outros sintomas associados, como cefaleia, tontura e fraqueza. 30% dos adultos com síndrome de colo irritável vão relatar o início da sintomatologia ainda na infância, né? E o desenvolvimento de doenças orgânicas, como por exemplo a doença de Crohn, está relacionado a menos de 2% dos casos. E aí, num critério mais específico, vão apresentar melhor prognóstico aqueles pacientes em que não vão ter queixas de dor em outros familiares, os pacientes do sexo feminino, aqueles em que as crises de dor foram iniciadas com mais de 6 anos de idade, e aqueles em que o tratamento foi iniciado antes dos 6 meses de duração do processo. E vão apresentar o pior prognóstico aqueles em que há manifestação dolorosa nos familiares, aqueles em que são do sexo masculino, aqueles que tiveram o início da dor com menos de 6 anos, tiveram um tratamento tardio e que apresentaram síndrome do intestino irritável em crianças. Oi, agora eu vou apresentar a parte final de recomendações. Algumas a gente vai retomar porque elas já foram faladas durante o trabalho. As recomendações gerais são esclarecer sobre a autenticidade da dor para a criança e para os familiares, principalmente, explicar o que é uma doença funcional para o paciente e também para a sua família, o papel da alteração da motilidade e sensibilidade visceral na origem da dor, e também explicar sobre o comportamento doloroso e como como ele possui uma perspectiva de aprendizado social, porque o sistema digestivo está ligado muito ao sistema nervoso central, e isso pode alterar o comportamento dessa criança ou adolescente no decorrer da sua vida. Mostrar também a benignidade da DARF, tranquilizar a família e a criança sobre as doenças orgânicas graves. Diagnosticar os fatores comportamentais que podem piorar o quadro, abolir os ganhos secundários à dor recorrente, como, por exemplo, mimos e presente, que às vezes os pais fornecem à criança durante aquele momento de crise, e, portanto, os cuidados parentais devem ser firmes e discretos. Garantir vida normal ao paciente, não deve ser interrompidas as atividades diárias do paciente, exceto em casos de crise. Ensinar técnicas que diminuem a intensidade da dor, igual a Audrey tinha falado. Aí aqui eu vou citar algumas delas. Atividades que desviam a atenção, como assoviar, cantar, pular, correr, autoverbalização positiva e estratégias de imaginação, no caso das crianças, né? Como, por exemplo, um super-herói destruindo a dor.
e elucidar os sinais de alerta, tanto para a criança e adolescente, quanto para seus pais. Agora, as recomendações específicas. O tratamento psiquiátrico, ele só é indicado quando a criança internaliza de forma grave o comportamento doloroso, que pode ser manifestado através do transtorno depressivo, do transtorno de ansiedade, da baixa autoestima, ou quando verificamos sintomas de conversão na criança. O uso contínuo de medicações como, por exemplo, anticolinérgicos, antiespasmódicos, anticonvulsivantes, não é benéfico, porque ele mantém o comportamento doloroso, pode reforçar a hipocondria no futuro e também a dependência medicamentosa. Por fim, as recomendações dietéticas são o acréscimo de fibra na dieta das crianças e também a redução dos açúcares. As nossas referências utilizadas foram essas. Obrigado pela atenção de todos. Muito bem, excelente apresentação, direta e tal. Só que a gente tem que lembrar que nós estamos falando de saúde do adolescente. Então a gente fala em criança, lógico, porque a gente tem uma parte da adolescência, que é a adolescência inicial, mas temos também outra parte da adolescência, que é a adolescência final e a intermediária. Então, assim, alguns fatores podem contribuir para o aparecimento de dores orgânicas ou não nas pessoas que estão nessa faixa etária. Uma delas é a puberdade, outra é o próprio crescimento. Então, muitas vezes essa questão da dor ligada ao crescimento, da dor ligada à puberdade, aumento de útero, aumento de ovário, produção, né? Às vezes até a questão da cólica menstrual, uma coisa que aparece todo mês e que muitas vezes, quando você não tem ainda o aparecimento da menarca, você também tem que pensar em dor funcional, né? Ou melhor, uma dor orgânica, mas que tem uma explicação funcional. Ela ocorre porque o útero está ali, porque o ovário está ali, porque os hormônios estão ali também. Então, a única coisa que eu tenho que acrescentar para vocês em relação à aula de hoje, tá? A Rafaela falou sobre a definição e a epidemiologia. É muito difícil no Brasil você saber a questão, principalmente no nosso interiorzão aqui, que aqui você tem duas saídas. Ou você se preocupa demais e vai sair catando doença, fazendo tomografia, ultrassonografia, ressonância, etc, etc. Ou você acha que tudo é normal e começa a tratar tudo como funcional. Então a gente tem que ter muito cuidado, tá? A gente sabe que as dores orgânicas, elas são só 5 a 10% dos casos, mas elas são 5 a 10%, quer dizer, num total de 100 pessoas que às vezes você atende durante um certo tempo, você vai ter 10 pessoas que podem apresentar os sintomas. Então, primeira coisa que eu falo para vocês, nunca desvalorizem. A segunda coisa que eu falo para vocês, não valorizem demais. Tá? Por quê? Porque muitas vezes você sai fazendo exame, você se interessa menos por uma história clínica bem feita, por um exame físico bem feito e tal, e sai fazendo exames caros, exames muito desnecessários que podem interferir. Vocês lembram que uma tomografia, por exemplo, elas são várias, a quantidade de radiação dela é muito grande. Tem pessoas que fazem tomografia assim 2, 3 vezes no mês por causa de uma dor que muitas vezes é funcional. Então a gente tem que ter cuidado com isso, tá? A questão da apendicite crônica eu considero como aquela frase que está escrito na lápide do hipocondríaco. Eu não disse? Ou seja,
a pessoa chega, a família já fala assim, isso não pode ser apendicite, não. Eu falei, não, essa dor tem muito tempo, e a apendicite não volta assim e tal, e a gente acaba que, no final, a pessoa apresenta uma apendicite, você opera, está lá aquele apêndice feio, necrosado, com sinais inflamatórios, assim, de muito tempo, e aí a família, só falta falar com você, eu não disse? Então, muito cuidado com isso também, porque existem essas questões. Na questão, uma das coisas que mais nos preocupa em relação à dor abdominal é aquela dor que desperta a criança ou adolescente. Você vai ter a dor funcional, ela vai acontecer durante o dia e tal, mas dormiu, acabou. É igual a enxaqueca, é igual a dor de cefaleia tensional. Tá. Agora, dor de cabeça, que acorda a pessoa à noite, vão ficar de olho. Dor de barriga também. Tá? E isso é muito importante, porque normalmente as dores funcionais, elas não acordam a pessoa à noite. Tá? A gente tem que lembrar que quase sempre uma dor funcional ela tem sintomas periumbilicais, que é mais comum, está ligado às questões de tensão e tal. Então é importante uma história clínica bem feita, um exame físico bem feito, e os exames laboratoriais têm que ser direcionados. Tá? A gente usa, sim, os critérios de Roma 4, mas uma das coisas que mais interessantes que a gente acha nos critérios de Roma 4 é que, assim, quando você não tem outra explicação, quando você não tem outra doença que possa causar isso. Então, muitas vezes é interessante. Patrícia, quer falar? Você levantou a mão? Pode falar. Então, na hora que quiser, só se me interromper. Não precisa preocupar em levantar a mão, não, porque você está escrevendo. Então, o que é interessante a gente preocupar com isso? É que os critérios de Roma 4, muitas vezes, levam a gente a uma situação que nós não estamos preparados para isso. Tá? A gente não tem problema não, Patrícia. Isso aí eu acho até bom ter alguma manifestação, que a gente está falando muito. Nós não estamos, dentro das nossas possibilidades, nós estamos preparados para isso. Então você não vai explicar desde que você tenha esgotado todas as suas situações. E isso nem sempre é possível para a gente aqui. Dispepsia funcional, aí eu estou falando aqui que a Rafaela, a Ayala já falou, a Amanda, o Pedro Roberto, o Pedro falou sobre a questão da síndrome do intestino irritável, né, dispepsia funcional, dispepsia crônica, a migrânia abdominal, que é um diagnóstico difícil, quase sempre você tem isso aqui em famílias ou em pessoas que já têm a enxaqueca, né, dor de cabeça. A Aline falou sobre a história clínica, pensar muito bem a questão dos sinais de alerta. Deu sangue nas fezes, distensão abdominal, icterícia, perda de peso, isso tudo são sinais de alerta que a gente tem que estar por dentro. Sobre os exames complementares que a Audrey falou, nós temos atualmente 3 tipos mais importantes de detecção de intolerância à lactose, que é uma doença muito prevalente, tá, gente? A gente tem que pensar nela sempre. A gente tem o teste de absorção da lactose, a gente tem o teste do hidrogênio expirado e a gente tem o teste genético. O teste de absorção da lactose é o mais fácil, que o SUS paga, a Unimed paga, etc, etc. Os outros têm que ser particulares. Mas ele tem um problema, 2 problemas. Primeiro que você tem que fazer uma glicemia em jejum, depois você tem que dar a lactose para a criança, e normalmente isso a criança não aceita muito bem, é muito doce, ruim. Tá? Nas crianças e nos adolescentes que têm distúrbio de absorção da lactose, ela vai dar dor abdominal, tem que ir para o banheiro e tal, e você ainda colhe mais 2 ou 3 vezes o sangue para poder medir a glicemia. Então, às vezes, ela é um quadro, assim, um exame um pouco mais complicado. Mas
também, o exame genético nem sempre detecta aqueles casos de absorção diminuída da lactose, por exemplo, pós-infecciosos, pós-gastroenterite. Então, isso a gente tem que estar de olho também, porque nem sempre a gente consegue fazer o diagnóstico. E o teste do hidrogênio expirado talvez seja o mais interessante, mas também tem esse problema de você ter que tomar a lactose e nem sempre é fácil, tá? O tratamento a gente tem que tratar de acordo com a etiologia, mas esse tratamento psicoterápico às vezes é muito importante na dor abdominal recorrente funcional. Quanto ao prognóstico, aquelas pessoas que têm já uma tendência, realmente vão ter tendência a outras dores. Tem gente que reclama a vida inteira. E uma coisa que eu lembro do Pazelli falando, depois que chega na nossa cidade, né, se você acorda de manhã com nenhuma dor, é que você está morto. Então você tem que tomar um certo cuidado com isso, que dor na nossa idade realmente é uma coisa prevalente, tá? O Felipe também no final falou sobre recomendações e principalmente elucidar, sempre falar dos sinais de alerta e em relação a adolescentes, lembrar que a puberdade é extremamente importante. Parabéns! E agora vocês desliguem o seu... Felipe, você vai desligar o seu... Como é que chama esse trem aqui? Slide. E para a próxima turma entrar. Eu preciso que você desligue primeiro para eu colocar o próximo apresentador. Tá bom? Parabéns, foi um grande, bem apresentado a todo o grupo e a gente espera que sempre seja assim. Tudo bem? Pode falar. Obrigado a vocês todos pela apresentação. Bom dia. Bom dia. Aqui, quem que é o próximo apresentador? Próximo grupo. Gente, eu vou ter um trabalho para organizar isso tudo depois para dar nota para vocês, porque a quantidade... Tá, Helena? Então, assim que eu puder, eu coloco você aí, né? Você me avisa, tá? A quantidade de folha que está aqui é uma coisa absurda. Nossa Senhora. E aí junto grupo antigo com grupo novo e já vão... Agora já vamos seguindo, vai acabar esse grupo, essa aula e depois começa tudo de novo. Cartone. Pode ser? Helena, pode entrar? Isso, eu vou apresentar. Tá bom, então já vou colocar você aqui como apresentadora. É lógico que não entrou, né? Pronto. Já coloquei, tá, Helena? Pode começar e... Cartone. Quando você me deu a apresentação, eu acho que aconteceu alguma coisa que apareceu o erro 408, aí eu saí da conferência. Tem como você tentar me botar de novo? Deixa eu colocar aqui. Vê se conseguiu. Agora vai dar. Tá bom.
carregando. Tá aparecendo aí pra vocês? Tá. Beleza, então. Tá Aí aparecendo. já vai começar a apresentação. Eu vou desligar meu Ah, microfone. Eu vou eu vou começar, desligar meu microfone, tá bom? Não esqueçam de se apresentarem, tá bom? Porque eu tô colocando aqui o slide maximizado, tá bom? Faz favor. Bom dia a todos. Iago, vou começar a falar. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre um tema importante na saúde do adolescente, que são as hepatites virais. Esses são nossos integrantes. Bom, as hepatites virais são doenças inflamatórias provocadas por diferentes agentes etiológicos e são vírus hepatotrópicos com tropismo primário no fígado, que apresentam características epidemiológicas, clínicas e laboratoriais distintas. A maioria das hepatites agudas são assintomáticas e sua distribuição varia de região para região, de acordo com diferentes agentes etiológicos, com o homem sendo o único reservatório com importância epidemiológica. E enquanto as suas evoluções e variações, sendo os vírus A e E agudas e os vírus B, C e D agudas e crônicas. Atualmente os vírus mais conhecidos são esses, A, B, C, D e E são responsáveis por mais de 90% dos casos de hepatites agudas. Nesse gráfico a gente pode estar analisando a epidemiologia das hepatites em relação ao tempo. No ano de 2008, por exemplo, no Brasil, a taxa de incidência de hepatite A era superior à de hepatite C. Entretanto, após esse período, a proporção de agravo apresentou uma importante queda, atingindo 1 a cada 100 mil habitantes em 2018. Já as taxas de hepatite B apresentam discreta tendência de queda nos últimos 5 anos, enquanto a hepatite C mostrou tendência de aumento, tendo apresentado taxas superiores à da B a partir de 2015. As menores taxas foram da hepatite D, que mantiveram constantes em todo o período. Pode passar. Nesse segundo gráfico, podemos observar que a distribuição proporcional dos casos varia entre as cinco regiões brasileiras. A região Nordeste concentra a maior proporção das infecções pelo vírus A, com cerca de 30%. Na região Sudeste, verificam-se as maiores proporções do vírus B e C, com 34% e 60%, respectivamente. E, por sua vez, a região Norte acumula 74% do total de casos de hepatite D. Oi, Chartune, bom dia. Aqui é a Luana, que vai apresentar agora hepatite A. Então, gente, a hepatite A ela é causada pelo vírus da hepatite A, o VHA, e ele pertence à família Picornaviridae. Sobre o mecanismo de transmissão, ele é fecal-oral e de uma pessoa para outra, principalmente, assim, esses dois. O mecanismo fecal-oral, ele entra principalmente no Brasil em uma questão onde falta muito saneamento básico, então a água pode vir contaminada, veiculação hídrica e má higienização das mãos. E de uma pessoa para outra, o contato intrafamiliar e institucional, e também, por exemplo, relação sexual sem preservativo, que promove esse contato fecal-oral, e alimentos contaminados. Por exemplo, se uma pessoa for no banheiro e não lavar a mão, e depois preparar um alimento. O período de incubação ele é em média de 30 dias, de 15 a 45, e é isto. Quanto à epidemiologia, é um problema de saúde pública mundial. Nos países subdesenvolvidos, ele afeta principalmente crianças e adultos jovens,
Já inclui adolescentes também, e já no países desenvolvidos ele contamina mais os adultos. Ele tem maior prevalência em áreas como as condições sanitárias e higiênicas, e a mortalidade e letalidade são muito baixas, eles tendem a aumentar com a idade. Normalmente ele pode vir em forma esporádica ou surto. A gente achou um estudo, eu não achei relacionado a adolescentes mesmo, mas que foi feito nas capitais brasileiras, e aí nesse estudo o resultado foi que a prevalência de hepatite A era entre 32% e 38%, né, em crianças menores de 10 anos. Pode passar. Quanto às manifestações clínicas, a maior parte das pessoas infectadas com hepatite A são anictéricos. Os sintomas eles podem ser semelhantes aos de uma síndrome gripal, sendo autolimitados, e os assintomáticos podem ser assintomáticos principalmente em crianças menores de 6 anos de idade. Divide em 3 períodos, né, as manifestações clínicas. Agora é o prodrômico ou pré-ictérico, eles são sintomas muito específicos e duram cerca de 7 dias, que são, por exemplo, mal-estar, cefaleia, febre, anorexia, astenia, fadiga intensa, artralgia, náusea e vômito, desconforto na região do hipocôndrio direito e aversão a alguns alimentos e fumaça de cigarro. Pode passar. Já o período ictérico, ele não acontece em todas as pessoas, igual a gente falou, mas quando acontece, ele dura de 4 a 6 semanas. Tem intensidade variável e ele é precedido por 2 a 3 dias de colúria. Os sintomas nele são hipocolia fecal, prurido, hepatoesplenomegalia, febre, artralgia e cefaleia, que elas vão desaparecendo nessa fase, que são os sintomas menos específicos do período anterior. E já a convalescência ocorre o retorno ao bem-estar, gradativamente a icterícia vai regredindo e as fezes e urinas voltam à coloração normal. Pode passar. O tratamento vai ser falado mais tarde, mas por ser uma infecção viral, ele é normalmente autolimitado. E quanto à profilaxia, tem a vacina anti-HAV, que é disponível no SUS, e ela é disponível principalmente para menores de 5 anos, para menores de 5 anos e grupos de vulnerabilidade. O saneamento básico é uma forma de profilaxia, assim como todas o conhecimento das formas de transmissão, que a gente atua neles. Orientar sobre higiene pessoal, lavar as mãos, importância da água vir limpa, e orientação sobre higienização dos alimentos, que basicamente são as suas formas de transmissão, e aí a gente atua interrompendo a cadeia. É isso, pode passar. O diagnóstico laboratorial é uma doença aguda, e os achados, por exemplo, o IgM, eles são específicos da fase aguda e no soro do paciente, só que eles podem estar presentes até 6 meses após o aparecimento inicial. E o anticorpo IgG, ele permanece positivo indefinitivamente, e ele marca que a pessoa já teve contato com o vírus. Isso, geralmente o diagnóstico é mais clínico mesmo, mas se precisar, tem aí o diagnóstico laboratorial. Pode passar. Agora eu, Helena, vou estar falando da hepatite B, que na verdade era da Isabel Napoleão, só que ela não apareceu. Aí eu vou estar explicando para vocês um pouquinho. Então, a hepatite B é causada por um vírus pertencente à família Hepadiniviridae, que é o vírus, né, da hepatite B. E é um vírus envelopado com fita dupla de DNA incompleta, e a replicação viral dele é pela enzima da transcriptase reversa, que a gente já estudou algumas vezes. O mecanismo de transmissão, é importante a gente saber que o vírus ele pode sobreviver por períodos prolongados fora do corpo. Por isso, ele tem um alto potencial de infecção, a gente tem que estar muito atento para ele. E em adolescentes, a gente tem que prestar muita atenção, porque os meios de transmissão eles podem ser mais frequentes em relações sexuais sem preservativo, em compartilhamento do material de uso de drogas, como seringa, agulha e tal,
o compartilhamento de materiais, de higiene, como lâmina de barbear, de depilar, escova de dente, alicate, qualquer coisa que possa estar causando um furo ou cortar. E, além disso, na confecção de tatuagens, colocação de piercings, tratamentos odontológicos, toda essa questão que pode estar levando contaminação de sangue. O período, ele pode ser de 30 a 180 dias, com a média de 70. E sobre a epidemiologia, ela não é homogênea no Brasil, com maior importância na Amazônia e na região sul. E, além disso, tem alguns grupos que eles podem ser considerados mais vulneráveis à infecção pela aumento da exposição ao vírus, como os trabalhadores do sexo, pessoas que trabalham com drogas, utilizam drogas, pessoas privadas de liberdade e pessoas em situação de rua. E, inclusive, a gente achou que o Ministério da Saúde, ele estima que no Brasil, pelo menos 15% da população já teve contato com o vírus, e que dessa população, apenas 1% desenvolveu a forma crônica. Agora, sobre as manifestações clínicas. Elas variam tanto na fase aguda quanto na fase crônica, mas geralmente eles são oligossintomáticos. E quando apresentam sintomas, eles são anorexia, náusea, icterícia e desconforto no quadrante superior direito, que é a localização do fígado, né, gente? Desculpa. E as manifestações extrahepáticas, elas também podem acontecer com a infecção aguda e crônica. Na hepatite aguda, geralmente ela pode manifestar com febre, erupções cutâneas, artralgia e artrite, que geralmente elas vão desaparecer com o início da icterícia. E as duas principais complicações extrahepáticas são a poliarterite nodosa e a doença glomerular. Aí, nesse slide, a gente fez uma linha do tempo para poder esclarecer essa doença que muita gente pode achar um pouco complicada. Então tá, no dia 1 aqui, que está representado do lado esquerdo, o paciente ele é infectado e inicia o período de incubação, como qualquer outra doença. Seguido assim, esse período acaba com o desaparecimento dos sinais e sintomas, que nesse momento são inespecíficos. E a sorologia, ela já pode ser importante na detecção do antígeno. Aí, passados os 3 primeiros meses, por volta de 90 a 100 dias, inicia-se a fase de icterícia, com elevação das aminotransferases e da bilirrubina direta, uma vez que o processo de secreção da bile ele vai estar prejudicado. Aí, na sorologia, a gente pode encontrar o anti-HBC e o HBS-IgM. E, eventualmente, turma, o anti-HBC ele pode ser o único indicador da imunidade natural detectável, né? Pois, com o tempo, o anti-HBS ele pode se tornar indetectável. E vai lembrar também que o HBeAg, que é o antígeno da hepatite B, ele é indicativo de replicação viral e, portanto, de período de ativação, de alta infectividade. Ele está presente na fase aguda e surge após o aparecimento do HBsAg e pode permanecer por até 10 semanas. O anticorpo, se presente, né, ele vai ter um valor importante no prognóstico do paciente e, nesse caso, provavelmente, ele não irá virar um portador crônico da doença. E é assim, através do HBeAg, que acompanha a fase crônica, que ela vai ter períodos de maior e menor ativação. E com a presença do HBeAg, ele vai ter maior atividade e ele vai ter um risco importante para cirrose. Por isso que a gente tem que estar atento à hepatite B, justamente pela fase crônica e potencial evolução para cirrose. E aqui a gente colocou 2 tabelas que elas vão ajudar ainda mais no entendimento da sorologia da doença. A gente vai estar disponibilizando para a turma para lerem com calma e associarem o significado de cada teste à fase presente do seu paciente. Agora, a hepatite C. Bom dia, aqui é a Amanda e eu vou falar um pouquinho sobre a hepatite C. Bom, a hepatite C ela é causada por um vírus de RNA de fita simples, que ele tem um envoltório lipídico, que é da família Flaviviridae. O mecanismo de transmissão dele é por via parenteral, principalmente, e também pela via sexual. O período de incubação ele varia de 7 a 9 semanas, mas pode estar entre 2 a 26 semanas, dependendo da carga viral. Epidemiologicamente, a hepatite C é um problema mundial de saúde pública e nos Estados Unidos é a causa mais comum de doença hepática crônica em adultos e ela também é responsável por cerca de 8.000 a 10.000 mortes por ano.
E o processo de desenvolvimento associado à puberdade pode aumentar o risco de exposição, porque é nessa fase que os adolescentes vão passar por algumas transformações e podem estar mais relacionados e ativos à vida sexual, ao uso de drogas injetáveis, uso de piercing, tatuagem. Isso aí é um importante meio de transmissão da hepatite C. Vou passar. Quanto à manifestação clínica, a hepatite C aguda ela vai apresentar sintomas só em 5 a 10% dos casos. E quando apresenta sintomas, são sintomas como icterícia, colúria, colia fecal, hiporexia, astenia e febre. Já na hepatite C crônica, ela é silenciosa. Quando ela apresenta sintoma, ela vai ter astenia, dinamia e os sintomas de complicação mesmo, quando já tem alguma complicação, que seria sintoma hepático, como icterícia, ascite, varizes de esôfago e sangramento autodigestivo alto. Pode passar. E como fisiopatologia, a hepatite C, o vírus da hepatite C, ele tem baixo risco de desenvolver uma insuficiência hepática aguda, porque geralmente o curso da hepatite C aguda é autolimitado e vai regredir espontaneamente. Já quanto à cronificação, o vírus da hepatite C, entre os outros, é o que mais vai evoluir para a forma crônica. E geralmente é para cirrose, e depois da cirrose, o carcinoma hepatocelular, que é uma das principais causas de morbidade e a indicação mais frequente para transplante hepático nos adultos. E para diagnóstico laboratorial, o ensaio sorológico que vai ser realizado nesse caso vai ser o ELISA, de 2ª ou 3ª geração. Aí, quando o ELISA for positivo, vai ser usado o exame suplementar. Um desses exames suplementares é o imunoblot, que vai ser imunoensaio de suporte sólido, que o antígeno vai ficar imobilizado e aí o anticorpo desse antígeno vai ser detectado. E, além disso, alguns ensaios moleculares são utilizados para caracterizar melhor esse vírus. Bom dia, eu sou Yasmin e agora nós vamos falar um pouco sobre a hepatite D. Pode passar. O vírus da hepatite D, apesar da sua capacidade de replicação autônoma, ele necessita de um auxílio do vírus da hepatite B para sua organização final e também para ser excretado para fora do fígado. O mecanismo de transmissão da hepatite D são os mesmos da hepatite B, onde as vias parenteral e sexual são as mais importantes, e o estado do portador crônico é um fator de grande importância na disseminação desse vírus. O período de incubação da hepatite D, ele vai variar de 28 a 180 dias, e existem 2 formas de infecção pelo vírus da hepatite B, que é a co-infecção, que é quando o indivíduo ele é contaminado simultaneamente pelo vírus B e D, e também tem a superinfecção, que é quando o indivíduo que está previamente portador crônico do vírus da hepatite B, ele se contamina pelo vírus da hepatite D. E na maior parte dos casos, na maioria dos casos de co-infecção, não há evolução para a cronicidade, ao contrário dos superinfectados, onde há grande chance de evolução para a hepatite D crônica. Na epidemiologia, os vírus da hepatite D é de distribuição universal, com infecção endêmica nas regiões do Mediterrâneo, África, Oriente Médio e América Latina, onde foram detectados focos em áreas mais pobres da Venezuela, Colômbia e também do Brasil. Já nos países do hemisfério norte, é mais encontrado em usuários de drogas injetáveis, e existe uma observação importante da alta prevalência do vírus no Brasil, principalmente na região amazônica, que sugere fonte de infecção ligada aos costumes das comunidades ribeirinhas, assim como a possibilidade da participação de vetores mecânicos e da existência de prováveis hospedeiros animais. Pode passar. As manifestações clínicas da co-infecção, por exemplo, normalmente ela se manifesta como hepatite aguda recidivante, onde na maioria dos casos o quadro clínico da co-infecção aguda evolui com hepatite aguda benigna, que se assemelha muito com o quadro da hepatite B clássica. Em apenas 3% dos casos, a síntese do vírus da hepatite D torna-se intensa e associada aos efeitos patológicos da infecção pelo vírus da hepatite B, podendo provocar uma hepatite fulminante.
E na superinfecção, o prognóstico ele é pior do que na co-infecção, já que a infecção prévia pelo vírus da hepatite B, ele proporciona ao vírus da hepatite D condições mais ideais para sua replicação mais intensa e explosiva, o que pode levar a uma lesão hepática muito mais grave. Pode passar. No diagnóstico laboratorial da hepatite D, inclui a presença do anticorpo contra o vírus da hepatite D e o marcador da infecção pelo vírus delta. E na co-infecção, o marcador recente da hepatite B, que é o anti-HBC, IgM, ele estará presente junto ao anti-VHD IgM. Na superinfecção, apenas o antígeno de superfície B, ele vai estar positivo junto ao anticorpo IgM da hepatite D. Isso acontece porque o anticorpo da hepatite B, ele demora mais a ser produzido. Pode passar. Bom dia, professor. Aqui é Ana Clara, vou falar sobre a hepatite E. Pode passar. O agente etiológico é um vírus de RNA, ele é parecido com os vírus da família Caliciviridae e ele tem forma esférica e não possui envelope. O mecanismo de transmissão do vírus da hepatite E é fecal oral e ele tem um hepatotropismo comprovado. Parece que baixas condições de higiene e consumo de frutos do mar cru são importantes na transmissão dessa doença e também tem algumas evidências de transmissão desse vírus por via parenteral, mas isso é mais raro devido ao curto período de viremia dele. O período de incubação do vírus varia entre 15 e 65 dias, com média de 40 dias. Esse vírus ele diminui muito sua eliminação fecal após a primeira semana que se segue a icterícia, semelhante ao vírus da hepatite A. A epidemiologia, durante as epidemias de hepatite da década de 50 e 60, em Bombay e Calcutá, evidenciou que o vírus da hepatite E foi o principal agente etiológico envolvido. Na década de 70, ocorreu outras epidemias na Tunísia, Marrocos e Argélia, e na década de 90, houve uma epidemia de hepatite E no México. Na América do Sul, os 3 primeiros casos foram relatados em Salvador, na Bahia, apesar de que no Brasil é raro, né? E é mais comum na África e na Ásia. Pode passar. As manifestações clínicas. Durante a fase aguda, não tem uma clínica específica que permite diagnosticar hepatite E o quadro clínico parece com o das outras hepatites virais. Cerca de 20% das mulheres grávidas infectadas desenvolvem uma forma grave da doença, principalmente as que estão no 3º trimestre de gestação. As formas anictéricas predominam, o que dificulta o diagnóstico da infecção na fase aguda da doença. Normalmente, a hepatite E tem resolução espontânea após 2 a 6 semanas e não tem casos na literatura descritos de hepatite E crônica. Pode passar. A histopatologia. A principal característica histopatológica do vírus da hepatite E é a agressão canalicular, que vai gerar uma colestase mais intensa do que as colestases observadas nas outras hepatites, causadas por outros agentes hepatotrópicos. Pode ocorrer também degeneração gordurosa de hepatócitos, sofrimento celular, necrose de células isoladas, e possui um infiltrado inflamatório rico em macrófagos, polimorfonucleares e linfócitos. Pode passar. O diagnóstico do vírus da hepatite E. O diagnóstico laboratorial, nesse caso, ele vai se dar novamente pelo IgM na fase aguda, no final da primeira semana, e ele pode permanecer positivo até 3 a 6 meses depois da contaminação. O anticorpo IgG, diferente da hepatite A, pode negativar nos exames depois de 1 ano de infecção. O diagnóstico de hepatite E ele é pesquisado depois de excluir as outras hepatites A, B, C, o Epstein-Barr e o citomegalovírus. E a reação de cadeia de polimerase no soro ou nas fezes, ela detecta o RNA viral. Pode passar. Agora eu, Helena, vou falar um pouquinho sobre outros vírus
que eles também podem causar hepatite, apesar de menos importantes e responsáveis por menos de 10% dos casos de hepatite. O primeiro deles é o vírus G, que é um vírus de RNA e pertence à família Flavividae. Ele é transmitido pela via parenteral, né, pelo sangue, ou ainda pela via sexual e vertical. E ele foi encontrado em associação ao vírus da hepatite C, em portadores crônicos. E o papel na doença humana, ele ainda não está muito claro. O segundo deles é o vírus TT, de DNA e da família Circoviridae, que ele é transmitido pela via oral fecal, e ele foi identificado em pacientes politransfundidos e com aminotransferases elevadas. E assim como o vírus G, que eu falei anteriormente, né, ele tem dúvidas sobre a sua relação com a doença hepática. Ainda não está muito bem estudado. Agora vamos falar um pouquinho sobre o diagnóstico laboratorial de maneira mais generalizada. Ele vai ser composto por 2 pilares: as provas de verificação de preservação da função dos hepatócitos e os testes etiológicos. O primeiro grupo, né, que é o funcional, ele se inicia pelas aminotransferases, que são rotina no diagnóstico e no acompanhamento dos doentes, e são indicativos de lesão ou necrose das células. Agora, as proteínas séricas e a alteração nelas, né, gente, ela é explicada pelo déficit na produção de albumina, porque ela é produzida exclusivamente no fígado. Aí é um bom marcador. Já o fator de coagulação, eles também são produzidos no fígado, mas eles possuem menor valor no diagnóstico e maior no prognóstico. E o tempo de protrombina, ele é o mais utilizado, apesar de existir alguns outros tipos de teste de coagulação. E como a gente falou, a icterícia, ela é frequente, ela é presente em muitos pacientes, em muitos tipos de hepatite, porém de maneira transitória, e é observada em pacientes com alguma lesão hepática e confirmada pelo estudo do fluxo biliar, através da dosagem de fosfatase alcalina, bilirrubinas séricas, principalmente na a elevação da fração direta, como eu falei anteriormente, pela dificuldade na secreção, e a gama-glutamil transferases. Agora, o diagnóstico etiológico. Esse quadro ele vai auxiliar, de maneira geral, ao entendimento da relação anticorpo e antígeno, de acordo com a etiologia da hepatite, assim como a gente já exemplificou em cada tipo anteriormente. E é muito importante a gente saber a etiologia, porque a hepatite B, C e D, elas podem evoluir para a forma crônica. Então, a gente tem que estar muito atento para isso. Agora, sobre o tratamento. As crianças e adolescentes, eles podem permanecer em casa. Todavia, devem ser instruídas a seguir normas a fim de diminuir o risco de contágio. Apenas a gente vai considerar a internação em caso de icterícia prolongada, tendência à hemorragia, alterações metabólicas e ou sistêmicas, encefalopatias ou situações de risco. Além disso, é importante que nos sintomáticos de fase aguda, que eles permaneçam de repouso, porque o vírus ele tem o ciclo dele, então a gente tem que esperar esse tempo passar. A realização apenas de atividades moderadas, ela é incentivada em pacientes com períodos longos de doença. E aos poucos, o paciente ele deve seguir sua vida normal e evitar a ingestão de bebidas alcoólicas e medicamentos hepatotóxicos. Agora sobre o prognóstico. O prognóstico ele varia de acordo com cada tipo de hepatite. Na hepatite A, há casos de manifestações colestáticas de duração de 8 a 40 semanas, mas a regra é recuperação sem maiores problemas, assim como na hepatite E. Agora, na hepatite B, C e D, a evolução para a cronicidade é maior, de acordo com quanto antes a criança ou adolescente ele foi infectado em sua vida. E há artigos ainda que mostram que adultos que foram infectados pela hepatite C foram menos propensos a desenvolver lesões histológicas graves, servindo aí, talvez, como um fator de proteção na evolução crônica. Iago, de novo, falar um pouco sobre as vacinas. A vacina contra a hepatite A é altamente eficaz e segura, sendo a principal medida de prevenção contra a hepatite A. Atualmente, a vacina faz parte do calendário infantil, no esquema de uma dose aos 15 meses de idade, podendo ser utilizada a partir dos 12 meses até 5 anos incompletos, ou seja, 4 anos, 11 meses e 29 dias. Já com relação à imunização contra a hepatite B, o Ministério da Saúde disponibiliza a vacina para crianças, adolescentes e adultos até 49 anos.
O esquema inicial preconizado é tomada da primeira dose preferencialmente ao nascimento, até as primeiras 12 horas, seguida de mais 3 doses aos 2, 4 e 6 meses de vida, cujo componente da hepatite B está incluso na vacina pentavalente. Se a mãe testar positivo, né, para hepatite B, a criança deve receber a vacina e a imunoglobulina hiperimune específica, que é a HB-G, nas primeiras 12 horas de vida. A vacina deve ser repetida com 2, 4 e 6 meses de vida. E aos 6 meses de vida da criança, ela é testada contra o vírus da hepatite B. Se o teste for negativo, ela recebe a última dose do esquema e se no caso for positivo, indica falha na imunoprofilaxia e deve ser investigada a hepatite crônica. E esse esquema previne 95% das transmissões mãe recém-nascidos. Passar. Não existe vacina contra a hepatite C. E com relação à sua imunização, os pacientes com hepatite C devem receber a vacina contra a hepatite A e B, desde que não tenham sido previamente expostos. E para evitar a sua infecção, é importante abordar práticas sexuais seguras, com o uso de preservativos, e o não compartilhamento de itens de uso íntimo e perfluorocortantes. E toda mulher grávida precisa fazer o seu pré-natal com os exames para detectar as hepatites B e C, o HIV e a sífilis. Na hepatite B, a imunização para a hepatite B é a principal forma de prevenção da hepatite D, sendo universal no Brasil desde 2006. Outras medidas envolvem o uso de preservativo em todas as relações sexuais e o não compartilhamento de objetos de uso pessoal. Além disso, toda mulher grávida também precisa fazer o pré-natal e os exames para detectar as hepatites, o HIV e a sífilis. Também ainda não existe vacina contra a hepatite E. Como medidas de controle da doença, deve-se atentar à qualidade da água de consumo humano e medidas educacionais de higiene. Existe uma vacina recombinante contra o vírus da hepatite E, com estudos clínicos em fase 3, mas que, por enquanto, só teve uso aprovado na China. E esses são os nossos sorteios. Obrigado pela atenção. Obrigado a vocês. Helena, a Isabela não falou nada por que faltou. Ela fez a parte dela, mas aí hoje ela não apareceu. Ela simplesmente fez a pesquisa e o slide, mas hoje ela não apareceu, não. Estranho. Pois é. Agora, o Antônio, por exemplo, ele teve tempo de entrar em outro grupo e tudo. Agora nossas apresentações acabaram. Então eu vou ter que ver com ela, porque isso vale 40 pontos, né? Então, para vocês que apresentaram, praticamente assim, todo mundo vai ganhar 40 pontos, mas como é que eu vou dar 40 pontos para ela? Sim. Isso. Entendeu? Complicado. Então, assim, tem que ver, vai ter que fazer outro trabalho. Alguém pede a ela, por favor, que entre em contato comigo, tá bom? Em relação, oh meu Deus do céu, mas é uma coisa absurda, assim, não posso dar... eu poderia hoje ter apresentado lá em casa, porque vocês que vão apresentar, eu podia fazer até do meu celular. Mas lá em casa, a aula também, o Daniel tem aula no mesmo horário e fica meio complicado. Então eu venho para o consultório e hoje eu pedi a minha secretária para atender para mim os telefones. Parabéns pela apresentação e, assim, muito interessante porque a gente pouco ouve falar das hepatites que não sejam essas que a gente está acostumado, né, Helena? O vírus G, o vírus TT, e existem outros vírus e outros agentes contaminantes que podem apresentar alterações hepáticas, inclusive em TGO, aquela leptospirose, o sérgio pode provocar tanto no rim quanto no fígado.
Então, existem realmente alguns outras hepatites. Hepatite alcoólica, às vezes diagnóstico diferencial. Eu tive uma vez um menino que fez sua hepatite por um macrolídeo, pela azitromicina. Nós não encontramos nenhuma outra explicação. Tá? Fez uma hepatite pelo macrolídeo, talvez até uma reação autoimune. Existe hepatite autoimune, então às vezes o diagnóstico é um diagnóstico que não é fácil, um diagnóstico que não é tranquilo. Tá? O mais importante é que esses vírus realmente eles têm uma hepatotrofia, né? Eles são específicos do tecido hepático e tal, e como provocam sintomas hepáticos, às vezes é fácil de ver. O problema é que muitos deles vêm com um quadro subclínico, né? A gente, quando vê um quadro assim clínico, específico e tal, é muito fácil. Eu lembro aqui de duas coisas que chamaram a atenção, quando, por exemplo, a Luana falou sobre hepatite A, a questão da profilaxia. Visconde do Rio Branco, década de 80, para vocês terem uma ideia, quando eu tomava a água da cidade, eu tinha dor de barriga, não tinha jeito. E eu fazia pelo menos 1 a 2 diagnósticos de hepatite A por plantão. Você tem uma ideia como é que a situação era. Aí um colega nosso de lá, o doutor João, já até faleceu de câncer há pouco tempo, ele assumiu a prefeitura e colocou a Copasa. E aí o tratamento da água resolveu o problema da hepatite A em Visconde do Rio Branco. Santa Bárbara nós tivemos, nas décadas passadas, aí, um quadro também, uma epidemia de hepatite A, que só foi resolvido depois do tratamento feito pela Copasa. Então, muita gente reclama da Copasa, eu não tenho nada a reclamar dela. E o bar faltava água direto, quando entrou a Copasa, melhorou pra caramba. Agora aqui não dá conta mais. Então, é importante que a gente faça essa profilaxia para o tratamento da hepatite A. E assim, a hepatite C é mais um quadro de contato entre as pessoas. A hepatite B é importantíssimo. As hepatite B, a longo prazo, ela pode não só levar, porque a Helena falou no lugar da Isabela, não só levar a uma cirrose hepática, mas também ao carcinoma hepatocelular. Então, a longo prazo, essa vacina contra a hepatite B que nós estamos tomando, eu já devo ter tomado, estou até intoxicado de tanta vacina contra a hepatite B que eu já tomei, eu esqueci uma época que eu tinha tomado, acabei tomando mais 3 doses, e ela não precisa disso, ela precisa das 3 doses. Se você tomou 2 doses quando criança, chegar agora como adulto, você precisa tomar 1 dose só. Então ela é uma vacina que ela é acumulativa, então ela pode ser tomada dessa forma. Então, se você toma a hepatite B, você tem uma diminuição da incidência do carcinoma hepatocelular. Então, é importantíssima a vacina para a hepatite B. Na hepatite C, nós não temos uma vacina, mas ela também provoca quadros de cirrose a longo prazo, de insuficiência hepática. Casos assim, muito importantes, eu já convivi assim, particularmente com um que foi traumatizante para a gente, mas a hepatite C, que a longo prazo pode provocar a falência do fígado. A hepatite D, que a Yasmin falou, ela tem uma prevalência alta na região amazônica, mas ela é interessante que, uma vez vacinado contra a hepatite B, a possibilidade dela aparecer é nula. Tá? E a hepatite E, mais interessante dela é o alto índice de doença grave em grávidas, né? E ela é muito rara no Brasil e também não tem, como diz aqui o Iago, não tem a vacina, né? A Ana Simão falou sobre a hepatite E. A Helena falou sobre os outros vírus, né? Que eu já falei, e sobre a questão do tratamento, né? O tratamento a gente tem que avaliar, porque você tem a questão da hepatite crônica ativa
na B, e você tem a questão da hepatite fulminante na A. Então, o tratamento, mesmo que ainda muito empírico, interferon, assim, não é um tratamento que faça efeito em 100% dos casos, ele deve ser feito precocemente para que justamente se evitem esses quadros mais graves, tá? Hospitalização quando necessário, quando suspeita que está com um quadro mais grave, mas tentar reverter as tendências hemorrágicas e as alterações metabólicas. E quanto à apresentação, muito boa apresentação, ainda tem essa questão que eu preciso conversar com a Isabela, às vezes ela não avisou, provavelmente alguma coisa aconteceu. E eu sempre vou partir para esse lado. Se por acaso alguém conseguir falar com ela, por favor, entre em contato comigo, que eu também fico preocupado. Tá? No mais, quero agradecer, a semana que vem tem aula normal, agradecer a presença de vocês todos, e uma boa semana, tudo de bom. Eu vou desligando aqui, tá, gente? Que eu tenho que ir para Santa Rita hoje. Eu tinha pedido demissão de lá, mas eles não aceitaram, não. Então eu vou ter que ir mais uma vez. Um abraço para todos vocês, boa semana e se cuidem, tá? O prefeito de Santa Rita está internado com Covid. Tá bom, gente? Então, uma preocupação que a gente tem que ter. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.